passo a palavra para a Neiva de Aquino Alves e a Marília Pereira Pires Costa. Vocês estão por aí? Sim. Oi, bom dia, estou por aqui, estamos por aqui. Pode compartilhar a apresentação? Sim. Ok. Já de antemão desejo parabéns para o Eduardo pela pesquisa junto com o Eric. Obrigado, Maíla. Bom te ver de novo, né? Igualmente, já toca a ficha aqui. A gente está em casa, né? Um monte de gente conhecida. Verdade. Então, novamente, bom dia a todos e a todas e a todes. Eu sou a Maíla, essa pesquisa eu sou coautora com a professora Neiva de Aquino, né, que atua na PGET, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução na UFSC. Eu sou doutoranda nesse programa e a professora Neiva foi minha orientadora no mestrado e agora continua sendo no doutorado. Essa pesquisa que a gente traz hoje é intitulada, né, Métodos de Pesquisa em Publicações Internacionais sobre Tradução, Interpretação e Língua de Sinais, uma análise bibliométrica de investigações acerca da interpretação educacional. É uma pesquisa que a gente desenvolveu, vem desenvolvendo em paralelo à pesquisa de mestrado, doutorado, né? E ela se enquadra aí numa série de outros estudos que a gente vem desenvolvendo. Em 2019, quando a professora Neiva fez um pós-doc, em que ela coletou, né, enfim, buscou todas as teses e dissertações que envolvem aqui no Brasil, né, desde a década de 90 até 2019, 2018, 2019, que tratam sobre a interpretação educacional em Libras-Português. Né? Eu venho atualizando esse recorte temporal a partir de então, a partir de 2019. Então, com esse corpus que nós levantamos, que hoje deve estar em torno de 340 teses e dissertações, a gente vem fazendo aí, olhando para determinados objetos dentro desse grande corpus, né? No caso, a outra orientanda da professora Neiva, chamada Elane Oliveira, está desenvolvendo também, está olhando para esse corpus também, no mestrado dela, que qualificou recentemente e está para defender em breve também. Outra pesquisa que nós temos desenvolvido, estão ali abaixo, né, do Vitor, da Ana Gabriela, sobre os artigos científicos nacionais. A gente está sempre olhando para a questão da interpretação educacional. Outras publicações que foram desenvolvidas anteriormente com a professora Cristina Lacerda, em 2013, com a professora Neiva, e eu e a professora Neiva em 2021, que está para sair na revista Cadernos de Tradução. Seguindo adiante, então, a contextualização dessa apresentação de hoje, dessa comunicação de hoje, nós estamos olhando especificamente para as metodologias que foram aplicadas no campo dos estudos de tradução e estudos da interpretação. A gente traz alguns autores aí de referência que nós usamos como base teórica para esse estudo. E aí, o que nos motivou, né, a desenvolver essa pesquisa foi que a gente entende que os pesquisadores e formadores de intérpretes estão sempre se deparando com problemas teóricos e práticos, né, e que muitas vezes não, em boa parte das pesquisas que tem esse cunho, vamos dizer assim, um pouco mais prático e que fazem essa interlocução entre teoria e prática, trazem já algumas respostas sobre problematizações, sobre questões que envolvem a atividade de interpretação educacional, interpretação educacional. No nosso caso, a gente fez em revistas internacionais, então, são outras línguas de sinais, né? No caso, por exemplo, como o nosso corpus são de revistas norte-americanas, a gente tem ali a língua de sinais americana, que é a ASL, e, obviamente, a gente tem aí diferenças geográficas, enfim, do contexto desse recorte, né? Então, a gente achou importante olhar também para esse locus, vamos dizer assim, que seria revistas em inglês dos Estados Unidos, visto que outras pesquisas já nesse sentido, né, de pesquisas bibliográficas, que olham para artigos de publicações de revistas científicas, né, de periódicos científicos, já vem sendo pesquisados anteriormente. Então, a gente está tentando construir aí um corpus maior, envolvendo outras línguas que não sejam apenas as que tem aqui no nosso país, né, as línguas nacionais aqui. Bom, então a gente fez um rastreamento, a gente entende a importância, né, de usar as bases de dados como espaço de rastreamento dessas publicações,
entendendo que essa busca ela tem que ser orientada para olhar para a evolução de uma determinada área ou tema. Então, essa pesquisa, nesse aspecto da bibliometria, vem nesse sentido. Então, isso nos dá a possibilidade de olhar, de avaliar prospectivamente como essas pesquisas vêm se desenvolvendo, né, que temáticas elas têm tratado, que resultados elas apresentam, enfim, a análise dos objetos de cada recorte temático, ou enfim, que a gente definir, né, para avaliar. Bom, então, o nosso objetivo com esse estudo foi analisar os métodos que foram utilizados em pesquisas que tratam sobre interpretação educacional em língua de sinais, né, de revistas internacionais. Então, essas revistas elas foram buscadas em bases de dados que tratam sobre educação de surdos, estudos da tradução e interpretação e linguística das línguas de sinais. Como eu disse anteriormente, nós usamos uma perspectiva bibliométrica em que a gente buscou quantificar, né, além de não apenas quantificar artigos que a gente identificou, mas também buscar estabelecer alguns perfis desses estudos na área escolhida por nós, que foi a interpretação educacional. De alguma forma, ela também, obviamente, ela também faz interlocução com um estudo cienciométrico, né, porque isso acaba reverberando sobre de que forma a ciência é desenvolvida em outros, e no caso, o nosso gênero que a gente escolheu foram os artigos, como a gente disse, então a gente entende também, né, a gente também considera que a própria característica desse gênero é específica. Então, por exemplo, como a gente está olhando para os artigos, a gente sabe que ele tem um resumo, ele tem as palavras-chave, ele vai ter ali geralmente uma estrutura padrão, que é a introdução, um referencial teórico, uma metodologia, conclusões e as referências, né? Em geral, elas seguem essa estrutura. Então, dito isso, né, a gente consegue ter vamos dizer assim, um guia, né, para olhar para determinadas seções desse documento. E, no nosso caso, a gente iniciou a busca pelos resumos, né? Então, o resumo foi o nosso principal, vamos dizer assim, ponto de análise, visto que a gente consegue achar esses artigos através das palavras-chave, né, que tem nas bases de dados das revistas, e, a partir do resumo, tentar enxergar ou olhar ali se é mencionado ou não a questão metodológica. Bom, as revistas que a gente, então, selecionou foram essas, né? Eu vou usar a sigla para facilitar um pouquinho aí a nossa fala, mas a ordem que a gente colocou é justamente por ordem de né, a revista primeira que foi criada e a última. Dentre dessas 5 que nós selecionamos, a mais focada na questão da educação geral de surdos, a segunda mais focada nas questões linguísticas, e educação também de surdos, e a quarta e quinta é que tem um olhar um pouco mais específico para a área de tradução e interpretação. Em específico, a revista 5, vocês podem ver que ela é específica sobre interpretação educacional. Algumas dessas revistas, elas já nasceram na versão digital, né, e algumas na versão impressa. Então, a gente, assim, fazer uma busca tão anterior, porque algumas delas não tinham disponibilidade das versões impressas no seu formato digital. Então, a partir da nossa busca, nós identificamos 38 artigos que tratam sobre a interpretação educacional, né? Aqui a gente tem uma linha do tempo, só para mostrar, como eu havia falado antes, né, quando que as revistas foram criadas. A gente pode perceber aí que houve uma distância bem grande entre a segunda, a terceira e as demais, perdão, a primeira e a segunda e as demais, ou seja, de 91 em diante a gente teve um aumento maior em comparação com o tempo, né, que transcorreu. E aqui o número de artigos, né, identificados por revista. Então, se destaca a revista número 1,
que é a American Annals of Deaf e a Journal of Deaf Studies in Deaf Education. Essas duas são as que se destacam cada uma com 14 artigos. Agora, tendo olhado um pouco para a questão temporal, né, a gente acabou optando por organizar por década, então a gente percebe aí que na década dos anos 2000 a 2009, a revista Journal of Deaf Studies in Deaf Education se destaca com 10 artigos, né, e as demais ali vão oscilando de séries de 1 até 7. E aqui mais um gráfico que a gente traça algumas linhas que mostram também a mesma quantidade, o mesmo aspecto, né, quantitativo, só que por ano. A gente vê então que entre os anos 98 e 99, teve 3 artigos publicados que tratam sobre interpretação educacional, assim como ali entre os anos 2000 e 2001 e entre os anos 2003 e 2005. Então, a gente também pode aí fazer algumas relações com de que forma isso pode ter impactado aqui no Brasil, e aí no nosso artigo, né, a gente tem um artigo que está para ser publicado também sobre essa pesquisa, então a gente traz algumas discussões no sentido mais amplo aqui dos dados, tá? Como temáticas discutidas nesses artigos, a gente fez assim uma classificação temática que a gente olhou, assim, a gente observa aí que 53% trata especificamente sobre como se dá a interpretação em sala de aula. É claro que muitas vezes esses temas a gente de certa forma é forçado, entre aspas, né, a encaixar em alguma classificação. É lógico que a gente entende, por exemplo, quando a gente fala ali que 18% é sobre inclusão escolar, muitas vezes essas pesquisas são convergentes, né? Então a gente tentou estabelecer essa classificação para poder olhar assim, qual é a temática principal, ou seja, olhando o texto como um todo, de que ela trata. E um dos pontos que nos chamou a atenção é que quando a gente fala de interpretação em si, no sentido das competências, né, de que forma esse profissional desenvolve seu trabalho, a gente tem um número bem pequeno, né, só apenas de 3%. Então, e, por exemplo, de política educacional que trata explicitamente e focadamente nisso, apenas 3% também. Agora, chegando ao ponto que a gente trouxe hoje, principalmente, em relação aos procedimentos metodológicos, né, aos instrumentos também metodológicos, em que a gente percebe... Não, os instrumentos, acredito que é no próximo slide. Não, eu vou mencionar aqui rapidamente dentro desse percentual. Então, de todas as pesquisas que a gente identificou, no caso 38, 63% usam estudo de caso como procedimento metodológico. E aí vocês podem ver os outros percentuais ali, mas me chamou a atenção que, no caso do estudo de caso, né, há uma implicação que a gente pode perceber pelo campo da área da educação, que é uma área que, em geral, usa o estudo de caso com certa frequência. Por isso, tanto é que na imagem ali a gente tem a imagem de uma escola, né, justamente para tentar representar que, pela condição do locus da pesquisa, muitas vezes acontecer no espaço escolar, na dinâmica de sala de aula, na dinâmica concreta do trabalho do intérprete, o estudo de caso ele vem a dar um bom suporte nesse sentido. A revisão bibliográfica, lógico que a maioria das pesquisas, todas as pesquisas, os autores precisam fazer uma revisão de literatura, enfim, mas no caso, a gente teve ali um percentual de 3% de pesquisas que são focadas ou são situadas estritamente como uma pesquisa de revisão bibliográfica. Algumas também delas desenvolvem estudos experimentais, como testes de fluência, testes de competência, né? Ou seja, são estudos que olham mais para a questão técnica do intérprete, e a gente tem um número bem baixo, por exemplo, que é só 3% de pesquisa documental, e 8% de pesquisação, que envolve justamente os artigos que falam de formação de intérpretes, né? Então, a pesquisação, ela tem uma perspectiva mais específica em que esse profissional, em que o pesquisador se envolve de uma forma mais
vamos dizer assim, intensa, né, no sentido de que ele vai para o locus, ele desenvolve ações, né, desenvolve determinadas atividades, então, esses 8% estão relacionados às pesquisas em que, de formação continuada, por exemplo, dos intérpretes desenvolvidas muitas vezes pelo governo, enfim, ou por outras instituições de ensino, enfim, por instituições que colaboram com uma formação continuada desses profissionais. Indo para a conclusão, então a gente, aqui do lado direito da tela... Desculpa te interromper, você tem 5 minutinhos, tá bom? Ok, obrigada. Estamos finalmente. Então, assim, do lado direito da tela, a gente tem ali a imagem do site em que todos esses 38 artigos estão listados. A gente pode, naquele link que está ali, então, caso vocês desejem, vocês podem, né, fazer um print, ou enfim, fazer contato conosco. Ao final dos slides eu tenho os nossos e-mails, eu já repasso para vocês. E esse site também, né, a gente também, a gente, então, com conclusão, percebe que essas pesquisas são essencialmente metodológicas, ou seja, elas têm interlocuções no sentido de áreas do conhecimento. Então, vejam que uma pesquisa que é feita no campo da educação, mas que trata sobre interpretação, ela dialoga com a área de estudos da interpretação, em específico interpretação de língua de sinais, ou para língua de sinais, ou envolvendo língua de sinais. E, como eu disse anteriormente, o artigo vai ser publicado em breve na Caderno de Tradução. As nossas referências. Muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar os slides um segundinho só para quem quiser anotar os endereços de e-mail para fazer contato, e agradeço a oportunidade de estar com vocês essa manhã. Pode deixar compartilhando sim, a gente ainda tem alguns minutinhos, caso alguém tenha dúvida ou queira fazer uma contribuição. De antemão, já agradeço os colegas que interagiram ali no chat, a Nuba e o Eduardo, e também a Flávia, a professora Flávia. Um abraço a todos. E a Carol também, Carolina. Não, Carolina foi agradeceu, parabenizou o Eduardo. Mas é isso, gente, fico à disposição. Vou fechando aqui a tela, então. Muito obrigada. Bom, a gente tem alguns minutinhos, de qualquer forma, se alguém quiser se pronunciar. Bom, obrigada, Marília, parabéns pela apresentação. Eu vou chamar para